Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo número 3. Efésios 1, 3. Todos encontraram? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória de sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda a sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele propôs para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio de sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus Cristo que há entre vós, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos deu, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Então nós temos diante de nós o desafio de falar, de pensar, de estudar um pouco mais sobre a palavra de Deus subordinado a um tema que é somente Cristo. Eu vou explicar o porquê dessa frase ao longo desse estudo. Os irmãos vão estar
entendendo o porquê também dos solas e desse sola em particular, que é o solus Christus. Deus, muitas vezes, ele usou pactos na Escritura para se relacionar com o seu povo. Deus primeiro, ele ofereceu a Adão o pacto que nós chamamos de pacto das obras, através do qual a vida era prometida ao homem em troca de sua obediência. Só que a palavra de Deus vai nos dizer que Adão e Eva, eles violaram esse pacto e, assim, fora da graça de Deus, fora de sua graça, Deus então respondeu a essa atitude deles de rebeldia, de rebelião, de separação, de destituição da sua glória, da sua presença, com um outro pacto que a gente conhece na Bíblia Sagrada como pacto da graça. E tal pacto oferece ao crente uma posição justa diante de Deus, através agora da justiça que é imputada de Cristo, à parte de quaisquer obras realizadas por seres humanos. Aquele pacto das obras, na verdade, agora foi anulado e inicia-se então um pacto chamado de pacto da graça, que está totalmente, exclusivamente, diretamente concentrado na pessoa e na obra de Jesus e não mais na obra humana, não mais na obediência humana, não mais naquilo que o homem faz, mas naquilo que Jesus Cristo fez. Então, o pacto da graça traz salvação através de Cristo somente. O pacto da graça é um pacto firmado, celebrado entre Deus e os homens, mas por causa de Jesus, por causa daquilo que Cristo fez. E é um pacto de fé, é um pacto celebrado na obra meritória de Jesus Cristo realizada na cruz do Calvário. E é exatamente isso que nós queremos ensinar, que nós queremos dizer quando falamos a frase solus Christus, somente Cristo, porque somente Jesus é capaz de trazer salvação, somente Jesus é capaz de satisfazer a justiça de Deus, somente Jesus é capaz de realizar obras que são satisfatórias diante do Senhor para a nossa salvação. Somente nele nós conseguimos perdão, redenção, justificação e salvação. Somente em Jesus Cristo. Então isso é muito importante porque nessa noite nós queremos, de alguma maneira, também identificar um pouco do pacto que Deus realiza com o seu povo, do pacto que ele realiza chamado de pacto das obras e também do pacto da graça, distinguindo assim a justiça infundida e a justiça imputada como a primeira parte. Depois então a gente vai continuar falando sobre outro assunto nessa palestra ainda, mas eu queria iniciar nessa noite com uma citação de Martinho Lutero que diz o seguinte: Cristo não tinha dinheiro ou riquezas ou um reino terreno, pois ele concedeu tais coisas aos reis e príncipes. Mas ele reservou uma coisa particularmente para si mesmo, que nenhuma criatura humana ou anjo poderia fazer, a saber, a conquista do pecado e da morte, do diabo e do inferno, e em meio à morte, libertar e salvar
aqueles que, através da sua palavra, creem nele. É muito importante a gente começar pensando nesta frase, porque esta frase, ela mostra para a gente que a riqueza que Cristo, ele conquista para nós, é uma riqueza que não perece, não tem nada a ver com ouro, com prata, com pedras preciosas, ou com aquilo que a traça e a ferrugem corrói, mas é algo extraordinário, de um valor que a gente não consegue calcular, sem cálculo humano, mas é algo que é conquistado por Ele, e somente por Ele na cruz, que é a nossa salvação, que é o nosso perdão. Eu não sei se vocês sabem, mas os reformadores protestantes, eles argumentavam no passado que a salvação é pela graça somente, através da fé somente, por causa de Cristo somente. Por isso, o sola graça, sola fé e sola Cristo. De modo que a estrutura básica do relacionamento entre Deus e o seu povo é encontrada exatamente nesses pactos que nós acabamos de dizer aqui. E o primeiro pacto que nós falamos era o pacto das obras, e o segundo pacto da graça. E há uma diferença significativa, como nós vimos aqui, do pacto das obras para o pacto da graça, porque o pacto das obras estava concentrado no ser humano, né? Na verdade, aquilo que Deus estabelece com ele inicialmente, a sua obediência para com Deus. Mas o homem não consegue sustentar isso por muito tempo, automaticamente quebra o pacto, e então Deus, ele cria novamente uma outra possibilidade de se relacionar com o ser humano através do pacto que a gente conhece como o pacto da graça. Porque tão distante, tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, eles nunca poderiam fruir, né, essa obediência. Nada dos seres humanos pode fruir como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma coisa voluntária, condescendente da parte de Deus, a qual aprouve a ele expressar por meio do pacto chamado de pacto da graça. Porque a criatura está naturalmente em dívida com o seu Criador. E aquele que foi feito deve a quem o fez. Deus, irmãos, ele não nos deve absolutamente nada. E nós devemos a ele as nossas próprias vidas. Porque Deus, pela sua graça, concedeu as vidas das suas criaturas para formar um relacionamento com elas. Cada pacto que Deus oferece ao homem é um pacto de sua graça. É um desejo de Deus de se relacionar com o ser humano. O primeiro pacto feito com o homem era o pacto das obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal da parte do homem. Só que Adão e Eva estiveram sob um período de provação, que nós conhecemos, né? O período de provação no jardim, onde eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, no qual, se eles obedecessem a Deus, teriam vida, e se desobedecessem a Deus, eles morreriam, diz a Bíblia Sagrada. Então o pacto estipulava vida ou morte, baseado nas obras de obediência ou desobediência do homem. A desobediência de um homem, diz a Bíblia Sagrada, trouxe a morte a toda a raça humana. Aquilo que aconteceu a Adão teve consequências nefastas, consequências terríveis. Atingiu não só a humanidade como um todo, mas também a natureza.
O cosmos foi afetado por conta daquilo que Adão e Eva fizeram. Então, a desobediência de um homem trouxe consequências, trouxe morte a toda a raça humana. E a morte atingiu a todos nós. Agora, em contrapartida, os crentes em Cristo, agora não só são restaurados, melhor dizendo, a inocência que Adão tinha antes da queda, mas também participam de todas as glórias e os benefícios de Cristo. Porque assim como que por um homem entrou o pecado e a morte no mundo, por um homem, Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que se encarnou, entrou também a vida a todas as pessoas que creem nele. Ou seja, aqueles que creem em Cristo, eles são restaurados à inocência que Adão tinha antes da queda e também participam de todas as glórias e benefícios de Cristo. Isso é muito interessante, porque a herança eterna dos crentes em Cristo é maior do que o estado de Adão antes da queda. E é exatamente por causa daquilo que Cristo fez que nós somos restaurados ao estado de inocência que Adão tinha antes da queda. Por quê? Porque Jesus é a representação do segundo Adão. E nele, crendo nele, estando nele, em Cristo, como diz todo o texto que a gente leu aqui em Efésios, porque a gente está com Cristo, nós somos abençoados em Cristo, nós somos levados à esfera celestial, às regiões celestiais, por causa de Cristo. Nós recebemos a graça que está sendo derramada em nós por meio de Jesus Cristo. Então, nele, essa expressão em Cristo, nele, está o tempo todo sendo mencionada aqui no texto que nós lemos, porque é exatamente por causa daquilo que ele fez que nós recebemos todos os benefícios. Nós participamos das glórias e dos benefícios de Cristo por aquilo que ele fez. Então a herança dos crentes em Cristo é maior do que o estado de Adão antes da queda. O homem, tendo tornado-se pela queda incapaz da vida por esse pacto, que é o pacto das obras, o Senhor designou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado de pacto da graça, e nesse pacto ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé em Cristo para que sejam salvos, e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida eterna o seu Santo Espírito, para dispô-los e habitá-los a crer, habilitá-los a crer. E é interessante porque o homem que está então no estado de depravação total, de queda, no estado de pecado, incapaz de ter vida por causa desse pacto que ele desobedeceu, que ele quebrou, que ele não cumpriu, que é o pacto da obra por meio da obediência, o homem não foi capaz de cumprir. O Senhor então designa fazer algo pelo ser humano pecador, que a gente chama de pacto da graça, que é um pacto firmado, solidificado na pessoa e na obra de Jesus Cristo, que é oferecido livremente aos pecadores por causa de Jesus, por Jesus, exigindo deles apenas a fé para que sejam salvos. Inclusive esta fé para que sejam salvos é algo que é dado como uma bênção, como um dom que lhes habilita para crer. Isso é interessante, porque nós ouvimos hoje o pastor Franklin Ferreira falar lá no Rio hoje, na Barra da Tijuca, no Restore Brasil, e ele falou uma coisa muito interessante, que quando a gente lê isso, quando a gente aprende assim das Escrituras, de que até a fé vem como dom, né, a gente chega à conclusão que muitas pessoas, quando veem a oferta do Evangelho sendo feita, a palavra do Evangelho sendo pregada, eles falam assim, mas como é que eu consigo? Eu não consigo, mesmo diante de toda essa explanação, eu não consigo crer que esse Cristo da cruz é quem me salva, porque é mais fácil crer num Cristo que triunfa sobre todas as coisas, mas num Cristo,
num Salvador que morre na cruz é complicado a gente crer, mas ele disse que é exatamente aí que está o ponto da salvação pela graça, por meio da fé, que não vem de nós. É quando a gente se queda diante de Deus e a gente ora para que inclusive a fé Ele nos dê, a fim de que a gente consiga crer em todas essas verdades da Bíblia Sagrada, porque nós não temos condições de em nós mesmos crermos nessas verdades. Quando Jesus fez a pergunta a Pedro, o que as pessoas dizem a meu respeito? E ele respondeu tudo o que ele respondeu. Ele disse assim, e vocês, meus discípulos, pensam o que de mim? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque é exatamente essa confissão de fé que nos salva. Aí Jesus falou assim, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque quem revelou isso para você não foi a sua carne, o seu sangue, ou seja, você teve uma revelação e isso não veio de você, foi um dom de Deus, não para que você se glorie disso, porque essa frase, essa declaração, essa confissão que você acabou de fazer, foi Deus quem te capacitou a dar. Foi Deus quem te deu condições de dizer. Se Deus não te desse essa fé para você dizer isso, essa clareza, esse entendimento, nem isso você conseguiria falar. Então, aquilo que nós precisamos para ser salvos está diretamente atrelado, associado à pessoa de Jesus e à obra do Espírito Santo de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e de nos fazer entender esse amor de Deus por nós, essa salvação que Deus realiza através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Interessante a gente também destacar algumas coisas importantes sobre a questão da queda. Deus, ele amaldiçoou, diz a Bíblia, Adão e Eva e a serpente após a queda. E ainda assim prometeu a esperança de um Messias. Isso está em Gênesis 3,15. Mesmo tendo amaldiçoado, mesmo declarando uma sentença para eles após a queda, ele prometeu a esperança de um Messias que salvaria o povo dos seus pecados. É interessante que nos evangelhos, no início dos evangelhos, quando Jesus Cristo está para nascer, né, quando há uma aparição de um anjo a Maria, orientando inclusive o nome do menino, qual o nome que o menino teria, ele disse, vocês colocarão o nome dele de Jesus, porque este salvará o seu povo dos pecados dele. João Batista também, quando vai falar acerca de Jesus Cristo que chega para ser batizado, ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus, ele fez outra aliança com o homem no pacto da graça, prometendo esmagar a cabeça da serpente. Deus fez um pacto com Abraão de escolher um povo para si mesmo como início do seu reino. Deus fez um pacto com Israel através de Moisés, estabelecendo as suas leis e as consequências da obediência e da desobediência. Então, irmãos, o homem é justificado pelas obras de Cristo somente, aquele que satisfez as exigências da lei de Deus, porque que ser humano consegue satisfazer a lei moral e a ética do nosso Deus? Que ser humano consegue satisfazer os atributos santos, justos desse Deus que nós servimos e diante de quem estamos vivendo a nossa vida? Quem é o ser humano que consegue satisfazer as exigências do Senhor? Então, somente Jesus, somente Cristo é aquele que consegue satisfazer as exigências de Deus. Então, o homem é justificado não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que Cristo fez. Então, o pacto da graça satisfaz as exigências do pacto das obras. O mérito de Cristo é o único mérito eficaz para justificar pecadores. E foi exatamente isto que a igreja protestante, a reforma protestante, quis acentuar, enfatizar, que é a obra de Cristo, e não as obras humanas que nos justificam diante de Deus. A reforma ela veio desbancar, jogar por terra uma ideologia, uma mentalidade, uma teologia que
que sempre ensinava e que sustentava que o ser humano é salvo por aquilo que ele faz, pelas obras que ele realiza. E a Reforma Protestante quis ensinar pelas Escrituras que não. O mérito de Cristo é o único mérito eficaz para nos salvar. Somente os méritos de Jesus salva e justifica pecadores. É a obra de Cristo que é a substância da nossa justificação. E a fé é o meio da nossa justificação. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, porque é a obra que Cristo realiza que substancia a nossa justificação. Somos justos não pelo que fazemos, mas somos justos porque Jesus Cristo nos justifica. E nós tendo fé nele, nós somos justificados por aquilo que ele é, porque ele é o justo, ele é o santo, ele é o único que cumpre a exigência da lei, ele é o único que cumpre em si mesmo a lei de Deus, satisfazendo a lei moral de Deus, a justiça de Deus. E porque nós cremos em Jesus, e porque nós confiamos em Jesus, porque nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós somos justificados por aquilo que ele é, por aquilo que ele fez. Diferente da posição católica romana que argumenta que a justiça do homem deve cooperar com a justiça de Deus para demonstrar a justiça, essa justiça comunicada. Ou seja, a Igreja Católica Romana cria naquilo que se chama de sinergismo. O homem coopera com Deus na justiça de Deus para demonstrar essa justiça. Agora, nós não cremos assim. Nós fazemos eco com a frase dos reformadores, que somente a graça, somente a fé e somente Cristo são, na verdade, suficientes para a nossa salvação, que nós não precisamos cooperar com nada. É interessante a gente falar isso. A Igreja Católica Apostólica Romana acreditava que as pessoas eram salvas pela fé. Acreditava que as pessoas eram salvas pela graça. Acreditava que as pessoas eram salvas por Cristo. A diferença entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante é que a Igreja Católica acreditava que as pessoas eram salvas pela fé, pela graça e por Cristo, porém não somente por isso. Eles acreditavam que era Cristo mais alguma coisa, graça mais alguma coisa, fé mais alguma coisa. Mas nós fazemos menção daquilo que as Escrituras nos ensinam, que é somente a graça, somente a fé e somente Cristo que nos justifica, que nos salva e que nos reconcilia com Deus. Nós colocamos a expressão somente, porque nós cremos na suficiência da graça, na suficiência da fé e na suficiência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os reformadores protestantes argumentaram por uma justiça imputada, em que o homem é declarado totalmente justo mediante o ato regenerativo de Deus, à parte de quaisquer obras humanas. Ou seja, nós somos salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, não vem das obras. Não vem das obras meritórias humanas, mas a parte das obras meritórias humanas, a parte de qualquer coisa que nós façamos, Deus nos regenera, Deus nos justifica, Deus nos santifica, Deus nos salva. Ele declara a homens caídos que creem em Cristo que eles são justos, que eles são santos e que eles são salvos e satisfeitos em Jesus. O homem deve receber a justiça alheia de Cristo a fim de ser salvo. Ou seja, a justiça de Cristo não vem de nós, mas vem para nós. É algo que é imputado a nós. Você não é salvo porque você é bonzinho, boazinha. Você não é salva porque você produziu fé por conta própria em Deus. Ou você fez algo que aplacou a ira de Deus, que satisfez a justiça de Deus. Não, senhores. Essa mentalidade não é bíblica. A mentalidade bíblica é de que você e eu somos salvos por causa da justiça de Cristo, por causa da obra de Cristo. Isso não vem de nós, é dom
de Deus. A justiça de um crente é a justiça imputada de Cristo à parte de quaisquer obras que o crente realiza. Nisto consiste, meus irmãos, minhas irmãs, a mensagem do solos Cristo. Agora, obviamente que não existe uma reivindicação mais ofensiva a uma cultura pluralística do que a de que Jesus Cristo é o único acesso a Deus. Não existe nada que ofenda mais o orgulho humano do que isto. Nós não aceitamos isso. A gente fala, não é possível, tem que fazer alguma coisa. A mensagem da justificação pela fé, a mensagem da salvação pela graça, a mensagem da salvação em Cristo Jesus, da obra de Cristo somente para a salvação, ela fere, ela ofende o orgulho humano. Ainda assim, entender a obra de Cristo somente como uma única opção para a justificação do homem é fundamental para o próprio Evangelho. Ainda que isso nos ofenda, ainda que isso nos deixe assim, meio que não concordando, essa verdade bíblica é a verdade fundamental do Evangelho. A vida e a morte de Jesus foram ambas essenciais para expiar os pecados dos homens e trazer a eles a justiça que um Deus santo exige. O grande dilema é exatamente este. Nós não conseguimos chegar a alcançar essa verdade se a gente não pensar em nós mesmos de uma maneira honesta. Quem nós somos diante de Deus? Nós somos pecadores inveterados. Somos pecadores que só sabemos pecar. Só sabemos pecar. A nossa natureza é pecaminosa. E o pecado é exatamente a transgressão, a oposição contra a lei moral de Deus, a ética de Deus, a pessoa de Deus, aos atributos de Deus, a santidade e a justiça de Deus. Nós estamos completamente aquém daquilo que Deus exige. Nós não conseguimos satisfazer a vontade de Deus. Ninguém, absolutamente, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Todos nós estamos nessa condição. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 3, 2, 3, ele vai explicar que aqueles que têm a Bíblia nas mãos, mesmo tendo a Bíblia nas mãos, são pecadores. Aqueles que não têm a Bíblia nas mãos, que ele diz que são os ímpios, os gentios, mesmo não tendo a Bíblia nas mãos, são pecadores. Ninguém escapa a isso. Todos estão na mesma condição, são farinhas do mesmo saco. Somos pecadores. Então, como é que faz para um Deus justo ser satisfeito na sua justiça, ou mesmo justificar e salvar pecadores que não merecem absolutamente nada? Aí a gente vê a questão do conceito de graça e misericórdia. A misericórdia é a gente não receber aquilo que a gente merece. Por que a gente merece receber? A ira de Deus. A gente merece receber o castigo. A gente merece receber toda a condenação por conta dos nossos pecados. Mas a gente não recebe o que a gente merece receber, mas a gente recebe algo que nós não merecemos pela graça, que é a salvação em Jesus. Ou seja, o conceito de graça e misericórdia e graça estão completamente associados àquilo que Jesus Cristo fez por nós. Então, a justiça de um Deus santo é cumprida, é atendida por causa daquilo que Cristo fez para expiar os nossos pecados na cruz. A justificação é uma imputação dupla, onde nossos pecados são imputados a Jesus e a sua justiça é imputada a todos nós. Jesus Cristo vai à cruz por causa dos nossos pecados, satisfaz a justiça de Deus, substituindo-nos como pecadores ali, e por causa da sua morte nós recebemos vida. Quando nós cremos em quem Ele é, como Filho de Deus, como aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando nós cremos nele, a justiça dele, porque ele viveu entre nós, ele esteve entre nós, ele serviu aqui, não tendo pecado algum, sendo
levado ao matadouro como a ovelha muda, sem mácula, completamente imaculado, mas levando sobre si os nossos pecados. Quando nós cremos em quem Jesus Cristo é, a sua justiça é derramada sobre nós pelo Espírito Santo. Então, é nisto que nós acreditamos, nessa imputação dupla, a imputação dos nossos pecados sobre Jesus e a imputação da sua justiça sobre cada um de nós. Então vamos, nessas últimas palavras, descrever então o papel de Cristo como mediador dessa nova aliança que nós falamos e distinguir entre as obediências ativas e passivas de Jesus e distinguir também entre as justiças, a justiça infundida e imputada. Mas mais uma vez eu gostaria de citar um trecho de Martinho Lutero, uma passagem, uma frase de Martinho Lutero. Ele diz o seguinte, citando, inclusive fazendo uma espécie de paráfrase da Bíblia, diz assim: só há um Deus, diz São Paulo, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Portanto, que nenhum homem pense se aproximar de Deus ou obter graça dele sem esse mediador, sumo sacerdote e advogado. Segue-se assim que não podemos, através das nossas boas obras, honestidade de vida, virtudes, penitências, santidade, ou através das obras da lei, apaziguar a ira de Deus ou obter perdão dos pecados. E que todas as penitências dos santos são completamente rejeitadas e condenadas, de maneira que através delas nenhuma criatura humana pode ser justificada diante de Deus. Ademais, nós vemos o quão feroz é a fúria de Deus contra os pecados, vendo que através de nenhum outro sacrifício ele poderia ser apaziguada e aplacada, senão pelo precioso sangue do Filho de Deus. Que santas palavras! Martinho Lutero expressou nessas frases aqui, a essência do Evangelho, a essência da teologia reformada, a essência da mensagem dos reformadores, que é a questão da justiça pela fé em Cristo Jesus e não por conta das obras que nós realizamos. Diante disso, irmãos, nós podemos dizer que o Novo Testamento afirma enfaticamente que o nosso acesso a Deus é através de Cristo somente. Somente através de Cristo. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus como nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em todos os tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Foram essas palavras que Paulo disse a Timóteo no capítulo 2, versículo 1 ao 7. Ou seja, não existe reivindicação mais ofensiva a uma cultura como a nossa do que a exclusividade da pessoa de Cristo como meio de salvação. Nós vivemos numa época plural, onde a gente crê, as pessoas creem, as pessoas pregam, as pessoas ensinam, que todos os caminhos levam a Deus. Que todas as coisas, todas as religiões, todas as práticas religiosas levam a Deus. Nós somos
alvos de uma filosofia, de uma época que prega uma filosofia sincretista, mística, pluralista, relativista. Tudo isso a gente encontra na pós-modernidade. Então dizer que Jesus Cristo é o único caminho, é exclusivo caminho, não há outro caminho, ele é o único, isso fere, né, a essa cultura. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, foi isso que Paulo disse a Timóteo. Não há outro mediador, não há outro salvador, não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. Ele é o único. Nós temos que crer nos absolutos da palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão disto. Então a função de um mediador é trazer o que, irmãos? A reconciliação entre duas partes distantes. Então nós estamos falando aqui exatamente do pacto. O mediador quer trazer, quer unir, quer reconciliar duas partes que estão distantes. E a Bíblia diz que Jesus é o mediador entre as partes distantes que são Deus e o homem. Na cruz ele liga o homem a Deus. Ele pega na mão do homem e pega na mão de Deus. E reconcilia, religa o homem com o seu Salvador. Moisés, os sacerdotes, os profetas eram mediadores temporais no Antigo Testamento que prefiguravam o maior mediador, que é exatamente Cristo. A Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote. Ele é o profeta por excelência. Ele é o mediador verdadeiro, cujos mediadores do Antigo Testamento, os sacerdotes, os profetas, eram apenas um tipo, prefiguravam Jesus Cristo. Somente o Filho de Deus pode, irmãos, em última análise, reconciliar outros com o Pai. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A obra mediadora de Cristo é chamada de obediência de Cristo. Jesus desempenha a obra de mediação em sua própria humanidade. Jesus desempenha a função de segundo Adão, como a gente viu. Ele nasce não da linhagem adâmica, ele nasce pela obra e graça do Espírito Santo na vida de uma mulher virgem, e ele quebra então o ciclo do pecado, da herança pecaminosa, da culpa do pecado, nasce como segundo Adão, sem pecado, e vive entre nós, desempenhando a obra de mediação. Ele precisava ser homem porque ele nos representa diante de Deus. Então a obediência de Cristo pode ser entendida como a obediência ativa de Cristo e a obediência passiva de Cristo. Primeiro, vejamos o seguinte: a expiação dos nossos pecados que Cristo conquistou na cruz é central ao Evangelho. Ou seja, aquilo que Cristo faz, a obra que Cristo realiza, expia, purifica os nossos pecados. Ele recebeu sobre si os nossos pecados. E ele conquista para nós o quê? A expiação dos nossos pecados. É uma obediência passiva. A cruz remove os nossos deméritos, mas não nos oferece qualquer mérito ou justiça positiva. Aquilo que nós conseguimos apenas por causa daquilo que Jesus Cristo fez. A justificação dos crentes requer mais do que a morte de Jesus. A morte de Jesus na cruz foi a obediência passiva de Cristo. Jesus sofreu a punição do Pai na cruz do Calvário. E certamente, diz a Bíblia, ele tomou sobre si, Isaías 53, 4, 10, parte A. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Então, o que a gente pode chegar à conclusão aqui? Que Cristo recebe da mão do Pai a maldição dos nossos pecados na cruz. Aquilo que estava destinado a todos nós, Jesus Cristo recebe sobre ele. O Pai insiste que Jesus beba o cálice do sofrimento, apesar dos seus apelos. Pelo contrário, o sacrifício de Jesus na cruz satisfaz a justiça divina. Vocês imaginam, irmãos,
E aí a gente não pode entender que o Pai o abandonou, Cristo, no que diz respeito à dissociação da Trindade, o desfazer da Trindade. Não foi isso. Quando a Bíblia diz que Jesus citou o Salmo dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? É porque ele estava no seu sentido mais agudo, mais intenso, sentindo o peso da ira e da justiça de Deus sobre ele. O filho que sentiu o amor, a graça e a misericórdia do coração do Pai, agora sente a justiça, a ira, a maldição cair sobre ele. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Ele sentiu a maldição do Deus Santo, Todo-Poderoso, caindo sobre a vida dele, sobre ele ali na cruz, por causa dos nossos pecados. Não por causa dos pecados que ele cometeu, porque ele não os cometeu. Ele não os tinha. Mas por causa dos pecados que nós cometemos. Então Jesus é a propiciação, Jesus é a satisfação da justiça de Deus ali na cruz. Ele é tanto o sacerdote como também o sacrifício. E o Pai recebe o sacrifício do Filho. Aquilo que não aconteceu no Antigo Testamento, quando Abraão leva o seu filho Isaque para o Monte Moriá e quer sacrificá-lo ali, aquilo que não aconteceu ali, com Abraão e Isaque, acontece na cruz, porque o Pai entrega o seu filho para morrer e imola o seu filho em favor de cada um de nós. É exatamente isso que acontece na cruz. Jesus não só morreu para a nossa justificação, mas também viveu para a nossa justificação. Jesus teve que conquistar perfeita justiça na sua própria vida. Jesus era como nós, em todos os aspectos, exceto pelo fato de que ele era um inocente em relação ao pecado. Ele não tinha pecado. Jesus é o único homem que já viveu uma vida de perfeição. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, que isso muitas vezes causa um certo escândalo, né? Mas o fato é de que as pessoas dizem assim: Jesus era homem, 100% homem, não pode ser, porque se ele fosse 100% homem, ele não tinha pecado. Não é verdade, porque o pecado é uma deformidade da raça humana. O pecado é uma disfunção do ser humano. O pecado é um erro cometido pelo ser humano, e Jesus é um homem tão perfeito que ele é mais homem do que nós. Porque ele é um homem perfeito, essencial, sem pecado. Ele é o único homem que já viveu em vida de perfeição. Único. A morte não pôde reivindicar Jesus, pois ele viveu uma vida perfeita. E porque o seu sacrifício foi realizado de uma forma cabal, satisfatória, o que Deus Pai faz e o que o Espírito Santo faz? Ressuscita Jesus. A vida perfeita de Cristo é chamada de obediência ativa de Cristo. E a Bíblia diz em Mateus 3, 13 a 15... Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então João admitiu que ele fosse batizado. João não conseguia entender porque o próprio Messias submeteria a um ritual que apontava para a vinda do Messias. Porque o batismo indica a limpeza dos pecados, o batismo indica a purificação dos pecados. Por que então Jesus Cristo, que é o Messias, precisa se submeter a isso? Sabe por quê? Porque era necessário que Jesus cumprisse toda a justiça de Deus, isto é, obedecesse cada lei que Deus estabeleceu para o seu povo. Jesus cumpre cabalmente cada lei, desde o seu nascimento até a sua morte. Jesus obedeceu ativamente a cada letra da lei, ele cumpriu a lei à risca. Logo, a base da justificação, que é imputada ao homem, é a transferência ou imputação da justiça de Cristo ao crente, porque Cristo fez exatamente o que Deus queria que todos nós fizéssemos, e ninguém conseguia fazer. Jesus fez por nós. A justificação, como nós vimos, é uma dupla imputação na qual os nossos pecados são imputados a Ele e a sua justiça é imputada a nós. Então a justificação dos crentes se dá através de Cristo
somente de Cristo, nada além de Cristo. E eu concluo aqui com vocês. Medite, irmãos, no fato de que Deus intentou adotar você para a família dele antes do seu nascimento. E reflita no fato de que você é um troféu da graça de Deus. Ou seja, você só é o que é por causa de Jesus, por causa da graça de Jesus. Deus, Ele teve prazer em moer o seu filho para dar a você aquilo que você jamais conseguiria conquistar. Considere o que significa na sua vida seguir Jesus, ao invés de seguir ideias a respeito de Jesus. Medite na verdade do Evangelho que diz que o sangue de Jesus Cristo assegura para você a aprovação diante de Deus. Aceite pela fé de que você é um filho de Deus, não por aquilo que você faz. Deus não te ama mais porque você é bonzinho, Deus não te ama menos porque você fez umas coisinhas erradas. Deus te ama porque Ele te ama vendo Jesus Cristo na sua vida, porque você creu em Jesus Cristo. O amor dele por você é o amor que Ele tem pelo seu próprio Filho Jesus. De modo que quando Ele vê a cada um de nós, Ele vê Jesus Cristo em nós. Ele vê o sangue de Jesus Cristo derramado sobre as nossas vidas. E o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Em outras palavras, irmãos, somente Jesus é o nosso Salvador. Numa época onde muitos ídolos estão aparecendo no meio evangélico, numa época onde a atitude de muitos seria de montar uma tenda para Jesus e outras para os pastores, para os cantores famosos, temos aqui um direcionamento dado por Deus sobre quem devemos buscar, ouvir e servir. Somente Jesus Cristo. Nós aprendemos nesta manhã, enquanto estávamos ali na Barra, eu e alguns presbíteros da nossa igreja, alguns irmãos, nós fomos hoje no total de 6 pessoas da nossa igreja ali, de que semanalmente, mensalmente, nós estamos nos lembrando de quem Jesus Cristo é por meio da pregação cristocêntrica, centrada em Jesus, por meio do batismo que é realizado na igreja, que aponta para Jesus, por meio da ceia, que aponta para Jesus. A mensagem central do Evangelho, gente, é Jesus e este crucificado. Crucificado. E nós estamos semanalmente nos lembrando dessa obra de Jesus, da pessoa e da obra de Jesus. A gente precisa sempre reacender isso na nossa mente e no nosso coração. Numa frase, o que significa somente Cristo, solos Cristo, significa que apenas em Cristo nós temos a salvação. Amém? Apenas em Cristo. E não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.
Somente Jesus. Não há outra ligação entre Deus e os homens. Unicamente os que depositam sua confiança em Cristo estarão com Ele no fim dos tempos. Quer viver eternamente com Deus? Quer viver a eternidade em paz, em segurança, em glória? Confie, coloque a sua fé, a sua confiança, deposite ela única e exclusivamente em Jesus. Somente em Cristo que nós somos aceitos pelo Pai. Somente por causa de Cristo somos atendidos pelo Pai. Somente em Cristo somos amados pelo Pai. Somente em Cristo somos salvos da ira. Somente em Cristo, por meio de Cristo, que nós temos paz com Deus e a paz de Deus. Sem Cristo, nada podemos fazer. Quem tem Cristo, tem tudo. Quem não tem Cristo, não tem nada. Tem uma música do Daniel de Souza que fala exatamente isso. Eu tenho Cristo em minha vida, eu tenho tudo, nada me falta. Eu tenho Cristo em minha vida, eu tenho tudo, nada me falta. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus?